Fala, torcedor alvinegro praiano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver aí jogo aberto, que traz aí as informações do Santos, que venceu o São Paulo ontem por 1-0. Vitória importante pro Peixe aí da sequência no campeonato, beleza? A Renata Fã aí falou sobre esse jogo, junto com o Edu Dracena, Cicinho aí que tá chateado. Vamos ver esse debate aí, beleza? Se gostar do vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Santos precisava, sem Neymar. Guilherme apareceu, fez 1-0 no São Paulo, mais preocupado com a Libertadores. E o Peixe na Vila venceu o clássico. Para a gente começar a contar a história do clássico entre Santos e São Paulo, vamos voltar ao dia 16 de agosto. Uma noite em que o goleiro Yang estreou no profissional do tricolor no empate contra o Sport, com direito a uma falha logo no começo da partida. Ontem, em sua segunda aparição, ele se redimiu, com pelo menos 3 defesas que garantiram a igualdade no primeiro tempo do Sansão. Parou Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Yang foi o primeiro nome de uma escalação são paulina totalmente alternativa. Crespo preservou vários titulares, pensando no duelo da próxima quinta-feira contra a LDU pela Libertadores. E foi justamente quando nomes como Bobadilha, Marcos Antônio, Rigoni e Luciano estavam em campo que o Santos marcou. Jogada de Roleiser pela direita, cabeçada de Guilherme. Tricolor, que até aquele momento não tinha finalizado nenhuma vez a gol, poderia ter levado o segundo, mas a bola caiu nos pés de Tiquinho Soares, que até mirou o gol, mas mandou na arquibancada. Quem também falhou na hora H foi Luciano, que completou na Vila 11 jogos sem balançar a rede. Para evitar que o São Paulo chegasse a 6 jogos sem vencer como visitante, até o goleiro Yang apareceu na área e teve a chance de empatar. O gol não saiu e a galera alvinegra respirou aliviada com a segunda vitória sem Neymar desde que ele retornou à Vila. E também, claro, por ver a zona de rebaixamento mais distante. Hoy se vio un Chimi también con un espíritu competitivo, un espíritu de luta, más con buen jogo por muchos minutos, principalmente de primeiro tempo, con un bonito gol. Entonces, eu quero destacar el esfuerzo de los jogadores neste momento. A derrota tricolor no Brasileiro ficou em segundo plano. Não tem como não falar da decisão de quinta contra a LDU pela Taça Libertadores. Acreditar ou não? Eu acho que, se você pensa que não acredita, pode acontecer 2 coisas. Ou a gente vai ser eliminado ou a gente passa. Se passa, vai ser algo histórico. Vai ser algo épico. No meu caso, eu não quero perder essa oportunidade de viver alguma coisa histórica ou épica. Cada um que cuide das suas questões. São Paulo tem uma partida decisiva de Libertadores e nitidamente estava desconcentrado. Até na escalação inicial já deu essa pista, quando não colocou seus principais jogadores. Inclusive, deu uma chance para um goleiro que foi muito mal no jogo do Sport. E agora até que eu acho que ele se reabilitou, depois vocês falam sobre isso. Mas, Edu, o Santos precisava dos 3 pontos, precisava vencer esse jogo. Ganha tranquilidade, ganha moral, não tinha o seu principal craque, o Neymar, e mesmo assim levou o resultado até o final, contou com o Brasão, que era uma dúvida pelo protocolo de concussão, mas o Santos tem que comemorar muito. Tem que comemorar sim, Renata, e passa muito pelo Vojvoda. O Vojvoda entendeu que como o Santos precisa e necessitava muito sair desse momento que ele estava vivendo. Então você pega hoje a equipe do Santos, você já vê uma equipe mais treinada, uma equipe onde que os jogadores sabem o que faz dentro do campo, um esquema tático hoje que a gente vê dentro do campo que sabe o que os jogadores têm que fazer. Então ontem para mim assim foi uma partida muito boa do Santos, já vinha fazendo boas partidas, mas não vinha conseguindo as vitórias, né? Um primeiro tempo bom, criou inúmeras chances, poderia ter feito o gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo, Renata, quando o São Paulo até estava melhor em campo, o Santos foi lá e conseguiu fazer um belo gol, né, com o Roleiser cruzando e o Guilherme entrando dentro da área e fazendo gol. Então você pega hoje o Santos bem postado dentro do campo, os jogadores, né, o Zé Rafael, o Mike, né, você pega esses jogadores experientes, né, tá passando tranquilidade para os jogadores. Então
Acho que foi uma bela vitória. Eu até avisei aqui, o Santos não perde na Vila Belmiro para o São Paulo. Por mais que o São Paulo foi com um time alternativo, mas o Santos produziu para vencer e venceu bem. Cicinho, realmente São Paulo pensa na Libertadores, mas é sempre um clássico, é um confronto que o torcedor gosta de ver o seu time ser o vitorioso. E o São Paulo estava desconexo, desconcentrado, não estava muito afim de jogo não, hein? Renata, essa que é a questão, né? É óbvio que o São Paulo está concentrando as suas fichas na Libertadores, porque tem que reverter um placar muito difícil. Mas assim, você tem a oportunidade, igual os jogadores que entraram em campo, de jogar um clássico, você precisa pelo menos ter uma vontade, né? Você precisa pelo menos se empenhar e criar uma confusão na cabeça do treinador, porque quinta-feira tem jogo e pode optar para aquele que for bem durante o clássico. Então os jogadores também não estão nem aí. O São Paulo tomando muitas bolas nas costas dos defensores. Então, assim, um São Paulo irreconhecível. Não adianta o Crespo ficar batendo nessa tecla, jogamos bem, jogamos bem. Não é jogar bem, tem nem que ganhar. Então não basta só jogar bem, tem que, é clássico, Crespo. Calma, tem que colocar Cicinho. na cabeça dos jogadores que Mas tem tá que cobrando o Crespo? vitória. Tá cobrando? Eu falei espanhol, o Ronaldo não entendeu aqui, depois eu traduzo. Fala pra mim, Então, assim, E quinta-feira traz essa pressão, porque quando você perde um clássico, traz uma pressão pro jogo 2 a seguinte. 0. Então, o São Paulo, né? 2-0 pro São Paulo. 2 jogos sem marcar E vai gol, passar nos 2 a 0. pênaltis. Eita, já foi além. Tá sim, já soltando, já Bom, soltando. falando em clássico, tivemos também Aconteceu na Vila, era um clássico. Mas o São Paulo estava claramente pensando na quinta-feira, até porque poupou os jogadores e tudo mais, jogou mal, inclusive. E ficou no 1-0. E depois a gente fala também sobre o Santos sem Neymar. Mas pode falar, Arnaldo, sobre o São Paulo, que perdeu e agora está na quinta-feira pensando. Aí, diferente do Felipe Luiz e do Abel Ferreira, né? Quando o Crespo vai escalar uma equipe reserva, já é uma questão, né? E acho que ele, mais do que os outros dois, ele tinha que escalar uma equipe inteira reserva. Por conta do São Paulo ter jogado na altitude de Quito na quinta-feira, ter feito um treino no sábado só para reunir, e aí nem o goleiro atuou. Aliás, o goleiro de São Paulo, o Yang, acabou sendo a melhor figura do time, né? E dentro da estratégia dele, além de poupar os jogadores, existia a ideia de testar algumas opções para o jogo contra a LDU, possíveis opções. E eu acho que aí, nesse segundo aspecto, nenhum jogador, talvez os dois da zaga, o Toló e o Sabino, por diferentes circunstâncias, mostraram que, quinta-feira eles podem jogar no lugar de outros, né? O resto... Mas, na verdade, né, Tironi, o São Paulo reserva e o titular, eles têm o mesmo grande problema. É uma dificuldade muito grande de acabamento das jogadas, né? O nível é fraco, né, do meio para frente. E ficou ainda mais fraco ao longo da temporada com a perda de jogadores machucados, né? O último deles foi o André Silva, que a galera não gosta muito, mas ele faz uma falta absurda pro time de São Paulo. Desde que ele saiu, o São Paulo parou de fazer gol. O São Paulo fez um gol desde que ele foi machucado. Um gol contra o Botafogo, foi esse gol, né, que o São Paulo marcou, gol do Dineno no começo do jogo. Isso significa se classificar, né? Ganhar, tem que fazer pelo menos 2 para ir para os pênaltis. Essa é a grande questão para quinta-feira. E acho que no Brasileiro, corre paralelamente a Libertadores, o São Paulo reagiu, mas ele bate num teto ali, ele não chega no G6 justamente por essa questão, por o limite claro que esse time tem. E ontem ele enfrentou um adversário que, em termos de competição, briga, suor, marcação, é muito melhor sem o Neymar, né? Não tem nem comparação. Né? Então eu acho que o Santos fez o jogo simples, combativo. Quando precisou, o Vojvoda fechou. Já entrou com uma escalação mais cautelosa. Quando fez o 1-0, acabou o jogo. Vários jogadores do Santos deitaram no campo, botou mais volante, tirou o Guilherme. É isso, o cara tá jogando contra o rebaixamento. E, aliás, ele tem um retrospecto contra o São Paulo incrível, né? Nunca perdeu. São mais de 10 jogos, 14 jogos. 15 jogos. E quase sempre é 1-0 para ele. Sim. 1-0. E ontem, depois do gol do Guilherme, ele fechou a tranca e conseguiu 3 pontos preciosíssimos
A minha impressão, cara, sinceramente, se o Santos não tiver o Neymar por um mês, quando o Neymar voltar, se ele voltar, o Santos já vai estar livre do rebaixamento. Pode ser. É sério. Pode ser, pode ser. O Neymar É sério. 4 semanas a 12 semanas fora. O Santos ontem jogou completo, Teve com isso. 11 jogadores. Agora, Isso faz toda a diferença. Faz mesmo. verdade. Agora, Juca, e o Corinthians jogou completo, mas perdeu do... Ó, a verdade, eu vou ser bem sincero também, cara, o Santos ontem já mostrou que vai se recuperar no campeonato. Não é desde ontem. O jogo contra o Fluminense e que o Santos jogou contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro, eu já vi diferença, né? A postura dos jogadores, né? Comportamento tático. Por exemplo, os jogadores não estão mais, tipo assim, todo mundo querendo fazer toda a função, correndo atrás da bola. Não. Cada um na sua função. Isso se chama posicionamento tático. O Santos hoje tem posicionamento tático. Melhorou bastante após a chegada do Vojvoda. Porque, pessoal, vamos ser sinceros. Muita gente aí, ainda tem gente que acha ruim, mas é esse mesmo. O Santos, ele sempre... Ele não tem treinadores, nunca teve treinadores à altura do Santos. Você pega aí, quando o Santos subiu, foi Carille, depois veio Caixinha, Carille foi demitido, né? Mas se fosse de escolher ter Caixinha e Carille, eu preferia o Carille que Caixinha. Pô. Aí depois veio um estagiário, né? Que é o Kleber Xavier. Que o cara ainda estava ali fazendo, não dá. O momento que o Santos vive hoje, não dá para ser um cara que está tentando, velho. Aí é um time que já tá lá nessa primeira posição, não tem mais pretensão no campeonato e quer se manter ali no meio de tabela, né? Tem time que faz isso, que dá férias ao treinador e coloca ali o interino. Palmeiras às vezes faz isso, né? Quando o Abel tá suspenso. Quando está suspenso. Mas você pegar um treinador, um cara que nunca foi treinador de time para voltar para salvar o Santos do rebaixamento, eu acho até injustiça com ele. E agora temos o Vojvoda, né? Que é um treinador de verdade. A gente viu o trabalho dele no Fortaleza. Tem credibilidade, é um trabalho confirmado, né? Pegou o Fortaleza numa situação horrível e conseguiu colocar Fortaleza em Libertadores. Agora, eu digo a vocês, se ele ficar no Santos 2, 3 anos, o Santos vai disputar Libertadores. Não nesse ano. Esse ano eu creio que o Santos ainda disputa a Sul-Americana. Ele ainda vai levar o Santos para a Sul-Americana. Claro, tem outros aspectos também, né? Vamos torcer para que mais se ninguém se lesione e tal. Que o Santos continue aí com o time completo, né? Jogando dessa... Porque ontem o Santos sempre teve aquela genética de, na Vila, comandar os jogos, né? O Santos sempre foi forte na Vila Belmiro. Isso é fato. E ontem a gente viu, mais uma vez, recuperamos. Tudo bem que foi o time do São Paulo misto, mas o time misto do São Paulo não é um time ruim. Quando o Santos estava mal, o Santos não estava ganhando pro CRB, velho. O Santos com o Kleber Xavier, com o Caixinha, não ganhava pro CRB, não ganhava pro Novo Horizontino, pô. E agora o Santos... está melhor, empatou com o Atlético na Arena MRV, um jogo dificílimo, né? Neymar sumido do jogo e, mais uma vez, né? Agora empatou também com o Fluminense, jogo dificílimo também. O Fluminense é uma equipe muito chata, né? E ajudou o Santos, que ganhou pro Vitória. E agora o Santos se afasta do rebaixamento. E ontem também, graças a Deus, o Juventude perdeu. O Vasco empatou, a rodada ajudou o Santos. Agora... ganhar para o Red Bull Bragantino no próximo jogo do Santos e, com fé em Deus, se afastar mais ainda dessa zona aí perigosa que tanto prejudica, que tanto assusta os torcedores do Santos. O Santos tem time, cara, para brigar por título, para brigar aí, por exemplo, por Libertadores, se você for olhar as peças. Mas o que faltava para o Santos era duas coisas. Não tinha uma defesa boa. Os treinadores que vêm para o Santos não visavam a zaga. Eu acho que quando o Vojvoda chegou, não venham pra cá com esse negócio de genética de atacar. Eu vou consertar a minha cozinha. O Vojvoda sempre armou boas defesas. E com pouco. Se com o Fortaleza ele fez aquilo com a receita menos da metade que o Santos tem, imagine agora com essa receita que o Santos tem. Claro que não é a receita de outros times, né? Que tem arrecadação maior de estádio e tal. Mas com mais, né? Ele fez mais com menos. Agora vamos ver fazer mais, né? Um pouco a mais de dinheiro também, né? Porque, meu amigo, já chegou o zagueiro. Agora, pra mim aí, é só ritmo.
Vojvoda jogar. E outra coisa, aqueles torcedores insuportáveis que reclamam de tudo, que reclamam até da vida dele, da respiração dele. Deixa o cara trabalhar, deixa o homem trabalhar. Não fique já quando perder um jogo falando besteira, tem que mandar embora, porque o cara perde um jogo e já fica mandando um cara embora. Tudo bem que o seu treinador Caixinha e o Kleber Xavier não era treinador do patamar pro Santos, mas o Vojvoda é. Ainda tem que nem torcedor do Santos, acho que a gente que torce pro outro time aí, do contrário, que fica falando bobagem aí, abobrinha aí nos comentários, beleza? Não aqui no canal, que aqui eu removo logo. Porque eu acho que o cara chegou agora 12 empates e uma vitória, 100% de aproveitamento. Só isso. Num Brasileirão. Parabéns ao Vojvoda, né? Vimos aí o Edu Dracena elogiando. Agora esses caras do O aí, assim, sobre o Neymar, eu já falei que eu não falo. Espero que ele fique bom pra ele, pra onde ele quiser ir, se ele quiser ir pra seleção, que ele melhore por ele. E o Santos sempre foi Santos. Neymar já amassou no Santos quando começou, mas agora é outros tempos. Temos que focar agora no Santos, para o Santos se afastar desse rebaixamento e futuramente aí beliscar uma vaga aí na Sul-Americana, que não é impossível, pessoal, beleza? Tamo junto aí e até o próximo vídeo aí. Se cuidem.